Saudações, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos. Queria iniciar essa aula de hoje cumprimentando vocês. Sejam bem-vindos. Mais uma aula, curso Exate. Prepara, porque hoje temos novidades, temos sequência aí no nosso curso de genética. Hoje temos coisas muito importantes a serem debatidas, a serem discutidas. Então, te prepara porque é uma grande aula hoje, uma grande aula. Hoje, dando uma sequência aí nesse curso que nós estamos tendo sobre genética, vale ressaltar algumas aulas que nós já tivemos e que foram importantes para que a gente pudéssemos chegar até aqui. Que aulas foram essas? Conceitos básicos de genética. Primeira coisa, a gente dividiu a genética em dois pontos, a genética clássica, a genética moderna. A genética clássica que trabalha basicamente com a questão da hereditariedade. O que seria isso, Fernando? A capacidade que esses organismos têm de repassar informações para os seus descendentes. Então, dentro da hereditariedade, o nome que a gente tem de maior destaque, podemos dizer assim, é sem dúvida nenhuma dele o pai da genética, Gregor Mendel. Mendel é tido como o pai da genética porque realizou trabalhos com plantas, em específico ervilhas, e que foram importantes para a gente compreender essa questão da hereditariedade. Como uma característica ela vai sendo repassada para os outros, para os seus descendentes. Então, além dessa parte da genética, que é a genética clássica, nós trabalhamos também a genética moderna. A genética moderna ela tem como principais nomes o Watson e Crick. Esses caras eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por descrever a molécula de DNA. Então, são de extrema importância. Então, o primeiro ponto, separar a genética clássica da moderna. Fernando, o que aconteceu durante o curso? Nós falamos de conceitos básicos, gene, cromossomo, alelos, locus, todos esses conceitos foram falados, vocês podem acompanhar aí no nosso canal tem as aulas do curso, desde lá dos conceitos básicos até a parte de segunda lei de Mendel. Você que não assistiu, volta lá, tá? Retoma lá as aulas estão aqui no nosso canal. Falamos de conceitos básicos, primeira lei, exceções da primeira lei, segunda lei de Mendel, e hoje a gente tem um assunto que costuma chamar muita atenção dos nossos alunos e também despertar a importância nas provas, que é a questão da determinação do sexo. Fernando, o indivíduo ele já nasce programado para ter um determinado sexo? Isso nós iremos estudar hoje. Quais caracteres, o que faz com que o indivíduo ele seja do sexo masculino ou do feminino? As questões cromossômicas, tudo que leva esse indivíduo a ter essa configuração. Vale ressaltar uma coisa, extremamente importante. Quando a gente fala de determinação do sexo, a gente tem diferenças entre esses seres vivos. Entre, no caso, seres humanos, como por exemplo as aves, como por exemplo a questão dos mamíferos. Então a gente tem uma diferença aí cromossômica entre esses indivíduos. Só para ressaltar. Então já pega teu material para organizar, fazer o teu mapa mental, construir comigo. Primeira coisa, nós falamos determinação do sexo. A determinação do sexo. Ok? Para iniciar essa aula, a gente tem que entender o seguinte. A espécie humana, ela tem 46 cromossomos nas suas células. 46 cromossomos nós temos. Desses 46, 44 desses cromossomos são ditos autossômicos. Autossômicos. Fernando, o que são cromossomos autossômicos? São cromossomos que irão determinar características que não estão diretamente associadas com a questão do sexo, da formação do sexo do indivíduo, ok? E desses 46 cromossomos, nós teremos 2 cromossomos que são cromossomos sexuais. 2 cromossomos que são sexuais. No caso dos homens, os cromossomos sexuais que nós temos são 2 cromossomos, o XY. XY determina o tipo sexual masculino, ok? Determina o sexo masculino. Enquanto o XX vai determinar o sexo feminino. Vou fazer aqui o símbolozinho do masculino, vou fazer o símbolozinho do feminino
e temos essa configuração dentro da determinação do sexo relacionada aos cromossomos. Vale ressaltar uma coisa, meus queridos, que quando a gente vai falar da questão do cromossômica, a gente tem que lembrar que o conjunto de cromossomos de um indivíduo, ele recebe um nome. Esse nome é chamado de cariótipo. Cariótipo. Então, o cariótipo humano, ele tem essa questão, essa configuração. O cariótipo humano tem essa configuração. O cariótipo humano é o conjunto de cromossomos que nós temos. Vale ressaltar, nesse conjunto de cromossomos que nós temos, 23 pares, no caso. 23 pares são herdados, são 46 cromossomos, como eu já falei. Desses 46, 23 são maternos, você recebeu da sua mãe esses 23 cromossomos, e 23 você recebeu do seu pai, ok? São paternos. Onde é que eu encontro isso? Eu encontro isso no cariótipo, beleza? Então, existe essa relação. Isso para a espécie humana, né? A gente vai estar falando sobre outras determinações, é sempre um tema um tanto quanto polêmico, porque quando fala de questão de determinação do sexo, de nada tem a ver com a questão, e isso é importante deixar claro para vocês, eu estou falando de uma questão biológica, ok? Essa questão biológica ela tem a ver com determinação do sexo, não tem a ver com questão de orientação sexual e nem nada do tipo. Determinação do sexo, ela tem parte de um pressuposto, de um princípio voltado para a questão biológica, ok? Algo interessante da gente destacar. Fernando, existem etapas para a determinação desse sexo? Ou basicamente o indivíduo tem que nascer com X, com XX ou XY? Interessante, se vocês repararem bem, as mulheres, elas apresentam 2 cromossomos X. E o X tem uma carga genética, um conjunto genético superior ao Y. Interessante falar isso, o sexo feminino é o sexo base. O sexo feminino, para a espécie humana, acaba sendo um sexo base. O que eu quero dizer com isso? Se nada for alterado durante esse percurso, fatalmente o indivíduo acaba nascendo do sexo feminino. Ok? Fernando, e qual mudança pode estar acontecendo aí para que isso não aconteça? Nas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário, isso a gente vê muito na embriologia, pode ocorrer a ativação de um gene chamado SRY. Então, ativação, vou botar aqui, ó, semanas iniciais, semanas iniciais, pode ocorrer a ativação de um gene, do gene SRY, ok? Gene SRY. É importante que você destaque isso aí na tua anotação. Fernando, qual que é a importância, a relevância de você ter um gene como o SRY ativo? Esse gene ele vai ser responsável por estabelecer, por determinar a formação das gônadas sexuais masculinas. As gônadas, elas vão formar a estrutura, no caso, pênis, bolsa escrotal, testículos, toda essa estrutura, no caso do aparelho reprodutor masculino, ele passa a ser formado a partir desse gene. Então, lá nas semanas iniciais, a gente tem a ativação desse gene. Uma coisa que eu quero deixar muito claro para que vocês não se confundam, para que vocês não tenham nenhum tipo de contradição na hora de colocar isso no papel. Não é apenas o gene RSY que vai determinar o indivíduo sendo sexo masculino ou feminino. Existem outras etapas nessa formação. O que eu falei foi, esse gene ele é importante para começar a formação do aparelho reprodutor masculino. Fernando, e se não for esse gene aqui, ele não sofrer essa ativação, qual que é a consequência? A consequência é formar a estrutura sexual feminina. Então, vagina, toda a estrutura sexual feminina é formada na ausência desse gene, ok? Por isso que eu reafirmo,
o sexo base é o sexo feminino. Então tem essa característica. Isso aqui é muito interessante da gente estar discutindo, até mesmo porque vai estar influenciando em algumas características. Nós sabemos que quando, por exemplo, que o sexo masculino, ele tem algumas características que são peculiares, que são específicas. Por exemplo, tem ativação no gene desse, a consequência seguinte, podemos dizer assim, a ação seguinte seria a formação aí, no caso, de alguns hormônios específicos. No caso dos homens, tá? E aí a ativação desse RY vai formar gônadas, vou botar aqui, ó, estrutura sexual masculina, melhor, para ficar mais claro. Estrutura sexual masculina. A estrutura sexual masculina, ok? Então a gente tem como característica isso, RSY, beleza? Eu estava falando da questão dos hormônios específicos, e aí dentro desses hormônios específicos eu tenho a produção de testosterona. Essa produção de testosterona, ela vai ser interessante para a formação dessas gônadas, não só das gônadas, como também de caracteres primários e secundários. Fernando, eu não lembro o que são esses caracteres primários. Os caracteres primários, no caso, a formação de espermatozoides, no caso para o homem. E secundários, vai ter a formação de pelos pubianos, a questão de tônus muscular, a questão da voz que é alterada. Então, diversos fatores que são influenciados graças à questão desse hormônio que é a testosterona. Fernando, a mulher não produz testosterona? Produz. As mulheres vão produzir testosterona também, só que elas produzem a testosterona em uma menor quantidade, tendo em vista que as mulheres, elas têm como principal característica aí na determinação do sexo a produção de hormônios também específicos como progesterona e estrógeno, que são hormônios específicos da mulher. Fernando, tem algum destaque aí para a questão desse sexo feminino, do sexo feminino? Tem algum destaque? Tem um destaque. O destaque é que a mulher, ela vai contribuir sempre com X. A mulher, ela tem 2X, né? Então a contribuição dela sempre vai ser com X. Então você tem lá no óvulo a questão do X. E aí você pode ter espermatozoides, que são gametas masculinos, que podem contribuir com outro tipo de cromossomo. Ou vai contribuir com o Y, ou vai contribuir com um X. Se contribuir com um Y, o indivíduo fatalmente do sexo masculino. Se contribuir com um X, feminino. Então, formando essa característica, XX, XY. Uma coisa interessante de destacar. Como a mulher, o sexo feminino é o sexo base, né, apresenta aí os 2X, um desses X fica inativo. Isso é extremamente interessante. A mulher tem 2X e um desses X dela vai ficar extremamente condensado. Vai ficar inativo. E recebe um nome específico chamado de corpúsculo de Barr. Então esse corpúsculo de Barr, ele é simplesmente um desses X que fica ali condensado. Fernando, então ele não vai ter funcionalidade? Não, ele vai ficar ali condensado. Isso quer dizer o seguinte: se eu retirar células femininas e levar isso à microscopia, eu fatalmente irei observar um X condensado, ok? Eu fatalmente irei visualizar ali um cromossomo modificado. A pessoa pode fazer uma mudança de sexo, por exemplo. Ela pode simplesmente fazer a mudança de sexo, deixar de ter caracteres morfológicos feminino para o masculino. Ela pode fazer isso, naturalmente. É direito de qualquer cidadão. Ele pode e tem autonomia para fazer isso.
mas biologicamente essa característica vai permanecer. Biologicamente ela vai continuar tendo ali um corpúsculo de Bohr, ou seja, um cromossomo condensado, ok? Então as mulheres apresentam essa característica. O homem não, o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e aí ele não vai apresentar um X condensado, beleza? Então, Fernando, essa é a configuração para determinar o sexo masculino. É claro que existem questões ambientais, questão que vai influenciar também nessa determinação do sexo, caracteres que são morfológicos também, que são merecem muito destaque, como por exemplo a questão do crânio. Alguns estudos que apontam que o crânio feminino é um crânio mais delicado, um crânio mais delgado do que o crânio masculino. O crânio masculino tende a ser mais robusto, tende a ser um pouquinho mais espesso, isso por um contexto evolutivo que é muito fácil da gente explicar, tendo em vista que era um homem que caçava, né? Nossos ancestrais, o homem tinha essa missão de caçar, de ir para o embate direto, caso tivesse algo que ameaçasse a fêmea ou até mesmo o próprio macho. Então, essa característica evolutiva, ela foi sendo mantida, não é regra geral. Hoje a gente tem outras formas de avaliar também isso. A questão, por exemplo, do nosso tônus muscular. O tônus muscular dos homens tem a ver com essa produção de testosterona, que é um hormônio específico nosso, mas que as mulheres acabam também produzindo em baixas quantidades, ok? Em baixas quantidades. As mulheres têm hormônios que são também específicos, progesterona e estrógeno, que são hormônios que vão gerar tanto caracteres primários quanto secundários nas mulheres. Fernando, quais seriam esses caracteres primários que são formados ali nas mulheres? Seria a questão da maturação dos óvulos, uma coisa interessante para as mulheres. As mulheres já nascem com todos os óvulos, todos os seus gametas que serão liberados durante sua vida. Isso é muito interessante de destacar. As mulheres já nascem com todos os óvulos que elas vão liberar. Fernando, então, uma criança já teria a possibilidade de engravidar? Não diretamente. Por quê? Vamos entender um pouco isso. Apesar de nascer com todos os óvulos já pré-produzidos, as mulheres elas precisam da maturação desses óvulos. E essa maturação ela ocorre durante essa etapa de criança, quando ela é uma criança, que até chegar mais ou menos até os 12 anos, onde ocorre a menarca é a primeira menstruação, esse óvulo já teoricamente está pronto para a questão de receber o espermatozoide. Não quer dizer que uma criança ainda de 12 anos ela já estaria pronta para receber, até mesmo porque tem a questão do corpo dessa pessoa. Então essa pessoa ela pode ter um corpo que ainda não está preparado para desenvolver, para gerar uma criança. Mas a partir da menarca, o óvulo ele pode receber esse espermatozoide, ok? É claro e evidente que quanto mais cedo isso aconteça, maior será o risco para essa criança. Interessante, para esse indivíduo no caso. Interessante destacar, Fernando, então esses óvulos vão sendo liberados durante a vida dessa mulher, e aí chega um momento onde esses óvulos acabam, que é por volta, geralmente ocorre por volta ali dos 40, 45 anos, que é a questão da menopausa. Então esses óvulos deixam de ser liberados, ok? Porque simplesmente se esgotaram. E aí a possibilidade de ter filho acaba diminuindo significativamente, ok? À medida que a mulher vai envelhecendo, vai chegando a uma idade mais avançada, a possibilidade de ter filhos também vai diminuindo e o risco de uma gravidez também vai aumentando. Assim como existe um risco muito grande de uma gravidez no período inicial, ali no início da menarca, ou seja, na menarca, melhor dizendo, também existe um risco grande no final desse processo, ok? Os homens já começam a produzir, Fernando? Não. Homens só começam a produzir os seus gametas, ou seja, os seus espermatozoides, a partir do processo de maturação denominado puberdade.
partir da puberdade o homem começa a produzir esses espermatozoides. Só que tem uma diferença. A diferença que a gente pode estar destacando para a questão do homem é que o homem ele continua a produzir espermatozoides até o final de sua vida. Enquanto a mulher tem um momento onde ela para de liberar esses óvulos, porque não os tem mais, os homens não. Os homens continuam a produzir. Detalhe, essa questão da liberação do espermatozoide também vale para a questão da idade. Quanto mais velho, quanto mais avançada for a idade desse indivíduo, também diminui a probabilidade dele ter filhos. Não quer dizer que ele não tenha como ter filhos, mas diminui significativamente também a possibilidade, até mesmo mobilidade do espermatozoide, uma série de outras características. Beleza? Fernando, você falou do cenário voltado para seres humanos. E o cenário para outros animais, para outros seres vivos, como é que fica esse cenário? E é isso que a gente vai ver agora, no caso da espécie humana, como eu mostrei para vocês. No caso da espécie humana, a gente tem para determinação do sexo X, Y, XX. A gente chama isso de sistema XX ou sistema XY. Okay? Então, alguns mamíferos acabam se enquadrando nesse contexto. A maior parte desses mamíferos, como por exemplo as orcas, que são golfinhos, a questão dos elefantes, questão do próprio morcego, okay? Alguns insetos também podem se enquadrar nisso, artrópodes, nessa questão desse sistema. Só esse? Não, vamos ver aqui outras formas de sistema, o X0. Okay? Então, além do sistema XX, nós temos o X0. Fernando, o que é esse sistema X0? Então vamos por aqui, anotar aqui o que seria esse sistema X0. Sistema X0. Fernando, estou assistindo uma aula e me surgiu uma dúvida com relação ao que você falou. Deixa aí no comentário da gente, deixa nos comentários que aí a gente pode estar respondendo ou traz essa informação para a sala de aula. Tá? Anota aí essa dúvida, anota esse questionamento e assim que tivermos um encontro, traz para a sala de aula que a gente discute essas questões. É um tema muito interessante, é um tema que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, a gente passa a ter uma visão diferente de mundo, mesmo de relação com as pessoas, de respeito também, né? Então, o sistema X0, o que ele prega? Ele prega que as fêmeas, elas vão apresentar 2 cromossomos nesse sistema. As fêmeas, elas apresentam 2 cromossomos. Adivinha quais? Exatamente isso, igualzinho do nosso grupo, XX. Então, as fêmeas no sistema X0, elas são XX. XX para fêmeas. As fêmeas são XX. E o macho, ele vai ter como característica um cromossomo só. O macho ele só apresenta um cromossomo sexual. Por isso que na nomenclatura fica X0. Ok? Ao contrário da nossa espécie, da espécie humana que tem um XY e que é um cromossomo bem menor, bem menor se comparado ao X, dos insetos, da maior parte dos insetos, não tem, é só um cromossomo que é o X, é chamado de X0. Ok? Exemplo, Fernando, me dá exemplos aí desses insetos. A gente vai ter desses insetos, nós vamos ter os gafanhotos, gafanhoto vai ser desse sistema X0, as baratas tão temidas aí, as baratas voadoras, aquelas que você está correndo aqui dela e ela voa para cima de você. Sim, elas são X0 também. Então, anota aí como exemplo, baratas, gafanhotos, são exemplos de X0, ou seja, só tem um cromossomo sexual, os machos, tá? As fêmeas têm 2. Besouros são exemplos de X0, sistema X0. Ok? Vamos para outro exemplo aqui. Aqui, no caso, é o que a gente estávamos debatendo agora há pouco.
ainda dentro daquela questão da espécie humana, né? 46 cromossomos, 23 são de origem paterna, 23 materna. Aquela ideia que você possa ter de que eu tenho uma semelhança muito grande com os meus pais, com o meu pai, mais do que a minha mãe. Eu herdei, Fernando, mais características genéticas dele? Não. Na verdade, você recebe a mesma carga genética. 23 da tua mãe e 23 do teu pai. A grande diferença é o processo de dominância e recessividade. Provavelmente o do teu pai acabou sobressaindo, a da tua mãe foi dominante com relação à da tua mãe, os genes dele. Ou vice-versa. Pode acontecer também o contrário, ok? O que eu quero deixar claro é que a mesma quantidade de material genético que tu recebe do teu pai, você recebe também da tua mãe. E por isso que tem essas características. A determinação do sexo envolve apenas um par sexual. Esse par sexual ele pode ser chamado, ele deve ser chamado no caso de cromossomos alossomos. Então, está respondendo uma questão, aparece lá, cromossomos alossomos. Fernando, meu Deus, ele não falou sobre isso. Está bem aqui, alossomos são cromossomos sexuais, ok? Os outros demais são chamados autossômicos. Vamos avançando aqui. Aí que eu estava mostrando para vocês, falando para vocês, da questão do que é um cariótipo. Muita gente confunde cariótipo com genótipo. Genótipo, o próprio nome já é autoexplicativo, o conjunto de genes, ok? Conjunto de fragmentos do material genético que determina uma característica. Aqui não, aqui é o cariótipo humano. Aqui são os cromossomos humanos. É o que nos difere de outras espécies. Você pega, por exemplo, um chimpanzé, o chimpanzé ele tem 48 cromossomos. Você pega a espécie humana, tem 46. Então a gente difere na quantidade de cromossomos que nós apresentamos. Uma coisa interessante, aqui em destaque, o cromossomo sexual masculino, os cromossomos sexuais masculinos, o XY. Detalhe, estou respondendo questão sobre anomalia genética, sobre a questão da síndrome de Down, foi questão da UEMA há 3 anos, a questão da síndrome de Down. E lá eles perguntavam a respeito dessa anomalia genética. Essa anomalia genética está presente no cromossomo 21, galera. Então, quando tu bate o olho num cariótipo, tu olha lá no cromossomo 21 e tem, ao invés de ter um par de cromossomos, tem 3 cromossomos. 3 cromossomos. Isso caracteriza como uma trissomia, ok? Que foi o que a questão acabava abordando. Eles queriam saber exatamente isso. Era uma trissomia. Uma coisa interessante que eu falo sempre para os meus alunos. O Dia Mundial da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 do 3. 21 do 3. 21 por conta do cromossomo, dos cromossomos que são atingidos, ou do par 21, ok? E 3 porque trata-se de uma trissomia. Ao invés de ter 2, tem 3. Então, dia 21 do 3 é o Dia Mundial da Síndrome de Down, graças a essa configuração que é exposta aqui para vocês, tá bom? Então não esquece, já foi questão de prova, das síndromes. Aí se eu mostrei o masculino, agora é hora de mostrar o feminino. Esse aqui é o feminino. O que caracteriza como sendo feminino? Aqui, esse último par sendo XX, e aí fica fácil de identificar e saber que é um cromossomo sexual masculino. Olha o que eu estava falando para vocês. Olha que interessante que eu estava falando para vocês. Aqui é um cariótipo masculino anormal, com uma síndrome. Tá? Qual é a síndrome? Cromossomo 21, trissomia, síndrome de Down. É uma coisa que a gente vai estudar mais para frente e que eu vou deixar muito claro para vocês no ponto de vista que nem sempre o indivíduo que tem um cromossomo a mais, ou seja, que tem 47 cromossomos, vai ser síndrome de Down. Muita gente acha isso. Então o cromossomo a mais é síndrome de Down. Não, depende do cromossomo que é atingido. Se for o 21, beleza, é síndrome de Down. Mas existem outras anomalias, como Patal, Klinefelter, entre outras. São chamadas síndromes. Por que são chamadas de síndromes? Síndrome genética é quando eu tenho mais ou menos cromossomos. Então eu tenho 47 cromossomos. É uma síndrome. Eu só tenho que saber qual par de cromossomos que isso ocorre para caracterizar a síndrome. Exemplo,
Fernando, tem uma síndrome que envolve o par número 5 aqui, ó, o cromossomo 5. Essa síndrome, o cromossomo perde um pedaço dele. É uma síndrome deletéria, ele acaba perdendo um pedaço aí desse cromossomo. Uma mutação, né, no caso. Então, como é que eu chamo isso? Eu chamo isso de síndrome do miado de gato. Síndrome do miado de gato. Ou também chamada de síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat é uma síndrome que é caracterizada por perda de um pedaço do cromossomo 5. Isso vai implicar na formação das cordas vocais da pessoa. E aí, quando criança, o choro dessa criança lembra muito o miado de um gato. Por isso que no Brasil, nós brasileiros que sempre gostamos aí de dar um nome diferente para as coisas, botamos, vamos facilitar, vamos, ao invés de chamar de síndrome de Cri-du-Chat, como é conhecido mundialmente, aqui o nome popular é síndrome do miado de gato, ok? Qual que está certo? Os dois estão certos, né? O outro é mundial. Se tu falar síndrome de Cri-du-Chat, todo mundo vai saber, no caso todo mundo especialista ou quem estuda isso, vai saber do que você está se referindo, beleza? Mais. Aqui é para mostrar a questão da formação desses gametas, né? No caso, a mulher, ela acaba sendo homogamética. O que é homogamética? Biologia é mega importante que tu saiba a questão de etimologia da palavra, o significado dela. Quando eu falo homogamético, gamético remete gameta. Homo quer dizer o quê? Igual. Ok? Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Então, quando eu falo que a mulher, o sexo feminino é homogamético, eu estou dizendo que ela vai ter, no caso, esses gametas iguais, né? Iguais, ela é XX. O homem não. O homem não tem essa configuração. O homem está mais para um heterogamético, né? Ele tem cromossomos diferentes sexuais. Então, é importante destacar isso aqui nesse momento. Ok? E aí a formação que eu brinquei com vocês, esse aqui é um recorte de um livro de biologia muito famoso, César e César, e ele traz justamente a questão da determinação do sexo humano. Percebam, no caso da formação do óvulo, o gameta feminino, só pode contribuir com X, né? No caso do gameta masculino, pode contribuir com X e com Y. Ok? E aí, dependendo dessa combinação, estabelecer se vai ser do sexo masculino ou se será do sexo feminino. E aí a gente vai entrar numa parte mega importante. Essa parte aqui é uma das partes mais interessantes que nós temos dentro da biologia, que é a questão de alguns caráteres que estão relacionados à questão do sexo. Por exemplo, existem anomalias, existem patologias. Eu não gosto de chamar de patologia, porque é mais uma anomalia mesmo, que está mais relacionado à questão do sexo do indivíduo. Então, senhores e senhoritas, separem aí um espaço para colocar, para destacar os tipos de heranças. Nós iremos falar sobre os tipos de herança. E aí, entra herança ligada ao sexo, herança influenciada pelo sexo e herança restrita ao sexo. Você vai aquela galera que pensa assim, meu Deus, nós sofremos com relação a algumas patologias. Geneticamente vocês vão ver que a maior parte das anomalias estão associadas aos homens. É isso aí, a maior parte das anomalias genéticas que a gente vai estar citando aqui, como por exemplo, daltonismo. O daltonismo que é aquela incapacidade que o indivíduo tem de reconhecer determinadas cores. Elas são mais comuns nos homens. A questão da hemofilia. Fernando, o que é hemofilia? Hemofilia é a dificuldade que o indivíduo tem de coagular o sangue. Isso também está mais relacionado ao homem. Lembrando, mais relacionado ao homem não quer dizer que a mulher não possa desenvolver. Só que a probabilidade de que isso ocorra é bem menor. A gente vai estar destacando isso. Outra coisa, Fernando, será que existem mulheres calvas? A mulher pode ter calvície? Vamos também destacar isso nessa aula. Então, vai preparando aí teu material, vai organizando, porque tem mais coisas para a gente estar falando. Corta nesse. Vai cortar nesse para dar sequência? Vai direto, né?
Então vai direto, vai direto para a gente estar falando aí os tipos de heranças. Vou só apagar aqui o meu quadro. Minha produção está me orientando aqui. A produção disse, não, Fernando, manda ver aí que pensei que você tem um recorte agora para a sequência de outra aula. Se tiver. Se tiver, a nossa outra produção vai cuidar disso na edição, mas vamos falar sobre os tipos de herança, tá bom? Então, tipos de heranças, vamos estar debatendo tipos de heranças. Produção aqui chegando, são duas produções, ou fecha agora e vai para outra. Fecha agora e vai para outra, né? Então aqui, ó, permanece aí, tá? Vamos falar sobre tipo de herança. Próxima aula aqui, ó, segue aqui o link, vai estar disponível para você já acompanhar tipo de herança. Valeu? Abraço.